Atualmente, existem diversas maneiras de se instruir os alunos acerca das diversas tradições religiosas. O ensino religioso deveria ser aplicado de forma plural e não ser trabalhada sobre apenas uma religião específica. Ou seja, o ideal é que a proposta educacional religiosa abranja a uma pluralidade das diferentes religiões. Existe um grande tabu em cima do ensino religioso, tanto na sociedade quanto em algumas escolas. E é por esse fato que percebe-se a suma importância de haver uma educação religiosa autêntica. E é partindo desse princípio que a proposta educacional religiosa recomenda a pluralidade das várias tradições religiosas. Essa charge faz jus ao tabu presente na sociedade em relação ao ensino religioso praticado nas escolas. Além de criticar a falta de autonomia por parte da criança, que supostamente ela é influenciada a seguir e acreditar em uma doutrina baseada em seu ciclo familiar. No dia 27 de setembro de 2017, houve no Supremo Tribunal Federal uma votação com os ministros que abordava a temática do ensino religioso nas escolas. A decisão que viria a ser escolhida era entre o pedido da Procuradoria-Geral, que ia de contra ao método convencional da educação religiosa, onde todos os participantes foram a favor do método convencional. O que significa, então, que o objetivo desse método é estimular o ensino de uma religião específica, tendo como propósito desenvolver no aluno seus sentimentos religiosos e morais. Este artigo da LDB trata do ensino religioso como um componente curricular obrigatório, que deve ser ofertado a partir do ensino fundamental, pois integra de maneira positiva na formação básica do cidadão. É importante que, para a aplicação desse componente, o professor venha a ter informação para lecioná-lo, pois é necessário que o educador possua experiência para ter domínio do seu conteúdo. Na rede pública existe o primeiro obstáculo quanto à contratação do professor, pois o mesmo não pode ser representante de uma determinada religião. Para as escolas públicas, o modelo confessional não entra em consonância com a realidade escolar brasileira. No Brasil, somente o Rio de Janeiro, a Bahia e o Acre adotaram este modelo. Essas porcentagens trazem a realidade de como é aplicado o ensino religioso em nosso país. Esses 66% estão referentes às escolas que têm em seu currículo a prática do componente curricular. Os 51% se refere às escolas que praticam o ensino religioso de forma indireta, através de um momento na entrada da escola ou no momento da acolhida em sala de aula. Os 22% está referente a todas as escolas que seguem uma doutrina. Os exemplos que podemos citar são de escolas da capital, como o antigo João 23, o Marista, o Lourdinas e entre outros. Oi, eu sou o Gustavo e hoje eu quero falar com vocês sobre diversidade religiosa. Mas o que é diversidade religiosa? O que significa religião? Bom, então vamos aprender. Chamamos de religião a crença na existência de um ser supremo e toda manifestação desse tipo de crença por meio de doutrinas e rituais. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade religiosa, em função da miscigenação cultural, fruto dos diversos processos migratórios, aqui são encontradas diversas religiões. O cristianismo é praticado por 1/3 da população mundial, o que faz a religião a maior do mundo, em número de fiéis. De origem palestina, os cristãos creem em Deus, na Bíblia Sagrada e esperam a vinda do Messias, Jesus Cristo. O Islão é a segunda religião com maior número de fiéis, atrás apenas do cristianismo. Teve sua origem na Meca, atual território da Arábia Saudita. Dentre os principais do islamismo estão crer no Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta, e realizar 5 orações diárias. O judaísmo é uma religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão em busca da terra prometida. Os judeus acreditam que Javé é o Criador do universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente. O livro sagrado dos judeus
é o Torá. O budismo é uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Ela trabalha o espiritual e tenta condicionar a mente de uma maneira a levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. O legal é que o Brasil é um país laico, ou seja, tem liberdade de culto religioso, apoiado pela Constituição, artigo 5º do inciso 4º. Mas há ainda muitas outras religiões pelo mundo: xamanismo, espiritismo, mormonismo, budista, umbandista, judeu, espírita, evangélico e católico. O importante é o ser humano respeitar a diversidade religiosa de cada um e aceitar que todos somos iguais, cada um com sua diferença. A realidade no Brasil não permite que exista êxito quanto ao método confessional nas escolas públicas, pois há uma grande diversidade de religiões em nosso país. Para que haja a aplicação do artigo 33 da LDB e respeito das tradições religiosas, o ideal seria seguir o que a Procuradoria-Geral da República recomendou no ano de 2017: a defesa do ensino religioso pautado na pluralidade das diferentes religiões.